Então, dando continuidade aqui nesse nosso assunto, que a gente já explicou, a gente já vem explicando algumas aulas, a importância do Shmirat HaLashon, a gente já viu literalmente o impacto do Shmirat HaLashon, da gente cuidar das nossas palavras, no funcionamento do nosso corpo, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. E falando um pouquinho também quantas transgressões a gente pode evitar quando a gente consegue fechar nossa boca. Então, a gente já começou a entender que o assunto é sério de verdade, o assunto precisa de bastante estudo, bastante reflexão, bastante força de vontade, porque olha só o que explica para a gente o Hafetz Haim. Ele fala o seguinte: Zé Yadua she'amargil atzmo be'avon ze betmidut, aquele que se acostuma com essa transgressão com constância, chas v'shalom, kashe le'amtzi lo shum trufa, vai ficando cada vez mais difícil conseguir remédio para a pessoa se desvencilhar desse Yetzer Hara. Significa Lashon Hara vicia. A gente fala sobre drogas que viciam. A gente tem que saber que Lashon Hara é uma droga que vicia também. Infelizmente, vai ficando difícil. A pessoa, ela se acostuma, entra no piloto automático dela. A pessoa não ter controle sobre as palavras, não ter controle sobre os assuntos que ela está acostumada a falar. Como os nossos sábios falaram no Midrash, Sheleatid Lavô, Akol Mitrapim, quando chegar o Mashiach, na nossa vida eterna, todos serão curados, Chutz Mibal Lashon Hara, com exceção daquele que é o Bal Lashon Hara. Só para esclarecer, depois da nossa parte de Alahá, do nosso Shiur, a segunda parte do Shiur, que a gente fala um pouquinho mais na prática, a gente vai entrar especificamente aqui no Bal Lashon Hara, mas o Bal Lashon Hara é aquela pessoa que o Lashon Hara é dono dele. A pessoa já não tem mais freio, a pessoa não tem mais limites, a pessoa já não se importa mais com o que ela fala, e essa pessoa, a vida dela é falar mal dos outros o tempo inteiro, está criando intriga, jogando pessoas umas contra as outras, manchando reputações. Essa pessoa, ela não é simplesmente alguém que ocasionalmente tropeça em Lashon Hara. Ele vira um profissional da área, ele vira aquele que o tempo inteiro se dedica só para destruir vidas de outras pessoas. Imken yagia lo lenafsho boishes gadol lanetzach alidei zeh. Mas se todos são curados no Lamabá, menos o Bal Lashon Hara, que vergonha eterna que essa pessoa vai carregar quando ele chegar lá em cima. Ve'ayen lekamam perekhei mashet kanu be'mia midrash. E lá para frente, ele vai mencionar alguns pedaços explicitamente desse midrash. Omar Rab Shimon, e ele traz aqui só um pedacinho do Midrash. Fala o Rab Shimon, uma Miriam, da mesma maneira que Miriam, que é uma grande tzadiká, que só fazia coisas boas e que acabou falando uma pequena informação negativa sobre o irmão dela, foi castigado de uma maneira tão dura. Olha que incrível. Logo depois do episódio de Miriam, veio o episódio dos Meraglim, veio o episódio daqueles que falaram Lashon Hara da terra de Israel, e olha o que o Midrash fala, Otam Areshaim. Imagina o que vai acontecer com aqueles Reshaim, Shemechavnim Lomar Lashon Hara al Havrechem, aqueles que têm intenção de falar Lashon Hara. Então, por que juntou a Torá, o Lashon Hara de Miriam, com o Lashon Hara que fizeram da terra de Israel, para falar, olha, não aprenderam com Miriam. E o que a gente deveria ter aprendido com Miriam? Se alguém que faz um Lashon Hara com intenção tão boa tem um castigo tão duro quanto o de Miriam, imagina aqueles que não têm controle da boca,
Lartohet Hayeh, pessoas que acabam tendo as suas vidas cortadas, suas vidas abreviadas. Alahaskama Vekama Sheachtor HaKadosh Baruch Hu Et Leshonam. Então, mais ainda, Deus vai cortar a língua dessas pessoas. Shenemar Yahret Hashem Kol Siftei Halakot, assim fala David Amelech no Teilim. Deus vai cortar todos os lábios partidos. O que são os lábios partidos? Aqueles que usam sua boca para fazer o mal, para denegrir, para diminuir, para destruir a vida dos outros. Vezemeiuhaz le ikare sarata nefesh yoter minakol. E o lashonará é apropriado para ser chamado de um sofrimento, de um dano para a nossa alma, mais do que qualquer outra coisa. Que bezé mekulkal shlemutá, porque com isso vai estar estragado a perfeição da pessoa, a possibilidade de chegar na perfeição. Shenikret nefesh adam mitzad koach hadibur sheba, porque a gente é chamado de nefesh quando Deus criou o ser humano. Está escrito que Deus colocou, ele soprou no ser humano uma alma de vida, e o ser humano se tornou uma alma viva. E o Urashi pergunta, peraí, mas os animais, eles têm uma alma, eles também são seres vivos. E aí responde Urashi que, na verdade, o ser humano ele é mais vivo do que os outros seres vivos. Aonde essa vida a mais, ela aparece justamente na nossa fala e na nossa DA, na nossa capacidade de raciocínio, de lógica, de organizar as ideias na cabeça. Isso é o que faz da gente seres diferentes de toda a criação, isso que eleva o ser humano acima de toda a criação. Que Perush Rashi de Parashat Bereshit, como o Rashi ele explicou na Parashat Bereshit, que a gente mencionou agora, Vezeu Shekatuv Shomer Piv Veleshonó. Isso que está escrito, aquele que guarda a sua boca e a sua língua, ele vai se guardar de muitos sofrimentos para sua alma. Pirush Baolamazé. Aqui nesse mundo, aquele que nesse mundo vai guardar a sua boca e a sua língua, Shomer Mitzarat Nafsho, ele vai guardar a sua alma de muitos sofrimentos. Vezel Gamken Kavanat David Amelech, Alava Shalom. E essa também foi a intenção do que quis transmitir para a gente David Amelech. Masheired Ze Aprat, Kizel Toel Gadol Echai Anetzach. Então, isso que ele fala que separou esse detalhe de guardar a língua, que ele fala que isso é um benefício que a gente vai ter para toda a eternidade. Então, Bezrat Hashem, a gente está vendo fonte atrás de fonte da seriedade que é a gente guardar a nossa língua, e não adianta a gente ficar se enganando, falando, não, tudo bem, eu só falei sobre aquela pessoa que não sei o que ela me fez, e não, mas foi só um comentário aqui, foi só uma conversa telefônica lá. Não é só, a gente tem que saber, cada palavra está sendo contada. A gente pode fazer tão bem para o mundo usando nossas palavras, como a gente vai ser cobrado, na verdade, a gente vai ser cobrado duplamente pelas palavras ruins que a gente usou e pelas palavras boas que a gente poderia ter usado naquele momento que a gente gastou para palavras ruins. Quando você usou a tua palavra para destruir a vida de alguém, a gente vai ser cobrado. Por que nesse momento, aquele 1 minuto, 2 minutos, que você ficou fazendo lachonarada a outra pessoa, você podia ter ligado para alguém para dar um incentivo, para dar um elogio, para falar uma palavra de consolo, você podia ter dado vida para alguém. Então, a gente vai ser cobrado duplamente pelo mau uso da fala e o que a gente poderia ter usado a nossa fala de uma maneira positiva. O Bemet, Kol Echad Vechad Misrael, Rotze Lishmor et Torah Bishlemut. A gente sabe que, no fundo,
todo Yehudi, ele quer guardar toda a Torá, ele quer cumprir toda a Torá. A gente não quer deixar de cumprir nada. A gente sabe, tem coisas que são difíceis, tem coisas que não estão muito ao nosso alcance hoje em dia, mas a gente quer fazer a vontade de Hashem. Como está escrito no profeta Yeshayahu, Ve'amcha kulam tzadikim. Hashem, teu povo é um povo de tzadikim, todos Baruch Hashem de Am Israel são tzadikim. Às vezes, a gente permite que o Satã, o Yetzer Hará, ele entre e ele desvie nossos atos, mas no fundo, todo Yehudi, ele é um grande tzadik e ele quer fazer o bem. Ah, Hassibot Amagiot Lekama Nashim Leitrapot Mimida Akedoshá Shel Shmirat Alashon Rabot Reina, mas tem muitos motivos. Por que em especial o Lashon Hará é tão difícil? A gente vê pessoas que conseguem, a gente sabe que não é fácil guardar o Shabat, a gente sabe que não é uma coisa fácil guardar kashrut, comer só comidas kasher, a gente sabe da dificuldade de cumprir Torá e Mitzvot, a gente vê Baruch Hashem, quantas pessoas que conseguem guardar o Shabat, comer kasher, fazer a Torá certinho, e essa mesma pessoa capota em Lashon Hará, pessoas de kippah, de tzitzit, de terno, de gravata, e a pessoa capotando em Lashon Hará. Por quê? Por que essa pessoa consegue guardar Shabat, consegue comer kasher e não consegue fechar a boca dela? Existem muitos motivos para isso. Nivarem, a gente vai explicar alguns motivos que levam as pessoas a tropeçarem tanto aqui nessa característica sagrada de Shmirat Lashon, de cuidar da nossa língua. Imirtze Hashem, Bezrat Hashem, Lekaman, Bifnim Ubirchava, Ahasibot Aroshiot Chem Shlosha. Mas, só para resumir, ele vai trazer os 3 motivos principais que levam as pessoas a falar tanto Lashon Hará. Primeiro motivo, Sibá Hisron Yediah, que é o que a gente está vindo corrigir, Bezrat Hashem, com esse curso que a gente começou, é o motivo da falta de conhecimento. She'einu yodeia eizem yadburim ipol taratzug lashon hará. A pessoa não sabe que tipos de conversa estão incluídos também dentro da transgressão de lashon hará. Ulezeh ribarnu shnei halakim arishonim besefer hafetz chaim. E é por isso que o Hafetz Chaim ele escreveu um livro específico chamado Sefer Hafetz Chaim, que é a parte Ilhati, é a parte das alahot, é o que a gente costuma ver na segunda parte aqui da nossa aula. Aqui estão me fazendo uma pergunta, eu vou segurar um pouquinho, é uma excelente pergunta, mas eu vou deixar talvez para a segunda parte da aula, que a gente vai entrar um pouquinho, uma pergunta um pouco mais prática de como a gente fazer para lidar com perguntas, com pessoas que vêm querer saber coisas que podem envolver Lashon Hará, como que Bezrat Hashem a gente pode sair dessas situações. Segundo motivo é Sibat Itgabruta Yetzer Sheyesh Benyan Hazeh. A força, o segundo motivo é a força do Yetzer Hará nesse assunto de Shmirat Lashon. A gente já viu como isso é parte da essência do ser humano, a fala é parte da nossa essência, então óbvio que o Yetzer Hará vai querer destruir a gente na raiz, ele vai querer destruir a gente na nossa essência, Shebazei Elokoach Lekatreg, porque através do Lashon Hará, uau, aí o Yetzer Hará ele vai ter força para acusar contra a gente, Velote Kubal Tfilateinu Lemala, e ele faz com que a nossa tefilá não seja recebida lá em cima. Quanto mais a pessoa ela faz Lashon Hará, ela vai manchando a boca dela, e depois tudo que sai dessa boca manchada também sai manchado, a Torá da pessoa sai manchada, a tefilá da pessoa sai manchada, e ela não é mais recebida por Hashem. Olha a sabedoria do Satã, do Yetzer Hará. Hora que ele mancha a nossa boca,
ele está destruindo tudo. Então, por isso, o Yetzer ele é muito forte nessa área. Não é coincidência que é nessa área que as pessoas tanto tropeçam. O Kmoshe Katav no Bifnim, Beshem Azor Kadosh, como ele vai trazer aqui algumas citações também do Zohar Kadosh, a nossa parte mais mística do judaísmo, que Bezrat Hashem a gente vai trazendo aos pouquinhos para a gente entender, internalizar e lutar, mesmo que a gente perca às vezes, mas luta com o Yetzer Hará, não entrega assim tão fácil para o Yetzer Hará. E o terceiro motivo, Shenelah meitano atarbulot sheyesh bazeh kedei leimalet miad hayetzer. A gente já não conhece mais as artimanhas, as malandragens para poder escapar das armadilhas, das garras do Yetzer Hará, como shekatuv ubetarbulot aseh milchama, e com artimanhas, com malandragens, faça guerra contra o Yetzer Hará. Tem que saber lutar com o Yetzer Hará, porque se você for faixa preta de judô, se você vai lutar judô, ele é faixa preta. Se você quiser taekwondo, o Yetzer também é faixa preta. E a luta que você quiser lutar com ele, ele é faixa preta. Então tem que saber, tem que ter sabedoria, tem que ter artimanhas, tem que saber como lutar para poder vencer o nosso Yetzer Hará. Biglal ken chibarno, Bezrat Hashem itbarach, achelek hashlishi hazeh. Então, para isso que o Hafetz Haim ele escreveu essa terceira parte, que é o que ele chama, essa parte um pouco mais teórica, Veu meusav mikam agudot chachameinu, e, na verdade, nada veio do coração do Hafetz Haim, tudo é uma coletânea que ele foi juntando dos ensinamentos dos nossos sábios, Zichronan Livrachá, de abençoada memória, Mishas, o Midrashim, Vezohar HaKadosh. Ele vai pegar informações que estão espalhadas no Talmud, nos Midrashim, toda a parte da Torá oral, no Zohar HaKadosh, toda a parte da Kabbalah, Amedabrim Migodelaone Sheyagia, Bazel Babá, Avur Avon Amarazé, que contam para a gente um pouquinho do castigo amargo que chega nesse mundo e no mundo vindouro para aqueles que fazem Lashon Hará. A gente sabe, não precisa nem tão longe, a gente fala do Zohar HaKadosh, a gente não precisa nem tão longe, a Torá explicitamente conta a morte dos Meraglim, uma morte Meshuná, uma morte que foi estranha de grandes tzadikim. Então, eles são chamados de Anashim, pessoas grandes, espiritualmente muito elevadas, mas que por causa do Lashon Hará tiveram uma morte terrível, perderam a vida nesse mundo e perderam a vida no mundo vindouro. Então, a gente já tem na nossa mão, às vezes a gente finge que não escuta para continuar nossa vida sem mudar nossas atitudes. Hashem Ishmereinu, Deus nos proteja. Vegam migodel sahar bazel babá lishmor pivo leshonô. E a gente vai trazer aqui também algumas fontes. Ao contrário, a recompensa daquele que guarda a sua boca nesse mundo e no mundo vindouro. Bezrat Hashem, a luz que é criada, o mérito que a pessoa vai ter se ele conseguir guardar sua boca, como a gente já falou algumas vezes, que entre eles é Arihut Yamin, Miaisha Hafetz Haim, quem é a pessoa que ama a vida, aquele que Netzor Leshon Hamerá, aquele que cuida da sua língua para não falar o mal. Ve'alzeh karanu Shem Shar Arishon Shebachele Kazeh Shar Ashirah. Por isso que a primeira parte aqui desse livro vai se chamar o capítulo da lembrança. Al Shema Katuv Zahor et Asher Asale Miriam. Lembre-se do que Hashem fez para Miriam. Vegam Yezachru Bo Mamarei Hachameni. Também vão ser mencionados muitos ensinamentos dos nossos sábios. Zichronan Livrachá, de abençoada memória. Ameorerim o Maskirim Lazé, que a gente precisa despertar e lembrar todos esses ensinamentos. Kizhut, que brachá,
a gente ter um livro como o Hafetz Haim. Mesmo que a gente não tivesse, a gente ia ser cobrado, a gente ia chegar lá no Shammai, falar, Hashem, como que eu ia saber tudo isso? A gente falou, olha, você tinha que ter estudado o Talmud, você tinha que ter estudado os Midrashim, tinha que ter estudado o Zohar, você tinha que ter estudado a Torá. Mas a gente tem esse presente, esse malach, esse anjo chamado Hafetz Haim, que juntou para a gente tudo num único livro, num único lugar. Aqui, na verdade, não é um único livro. Algumas obras ele dedicou uma vida inteira para esse ensinamento, mas que brachá que tem a nossa geração de poder conhecer, de poder estudar e de poder melhorar nessa área tão difícil. Gam amalno velikatno, também a gente se esforçou. Interessante, o Hafetz Haim ele sempre escreve em terceira pessoa, ele não escreve em primeira pessoa. Então a gente também se esforçou e também selecionou Bezrat Hashem Mitbarach, Midivrei Rahameinu Zichron Livracha, Kama Tarbulot Vetzot. Ele vai trazer aqui nesse livro muitas estratégias, muitos conselhos, Leinatzel Mipach HaYetzer, como fugir das garras do Yetzer Hara, Me'avon Zeh Shel Chet HaLashon, dessa terrível transgressão que é a transgressão do mau uso da língua. Ulai Aledei Zeh Ire Kol Echad Leitchakem Bazeh, e quem sabe, através dessas dicas, através desses ensinamentos, a gente vai começar a ficar mais sábio, mais cuidadoso com a nossa língua, o leit gaber alitzro, e vencer o nosso Yetzer Hara, o leasir me'alav et kol asibot amafriot oto mimidah kedoshah shel shmirat halashon, e ele vai conseguir tirar todos os motivos, todas as causas que impedem ele de chegar nesse traço de caráter tão sagrado que é o cuidado com a nossa fala. Então, o segundo capítulo é chamado o capítulo do entendimento, Al-Shema Katuv, que é baseado no versículo Venavon Tarbulot Ikne, a pessoa entendida, ele vai adquirir estratégias, não fica sentado esperando, ai, Rabino, eu queria tanto, todo Rosh Hashanah eu prometo para Deus que eu vou parar de fazer Lashon Hara, mas eu não consigo. Mas o que você fez para parar? O que você fez para mudar? A gente sabe. Não adianta só querer. Isso de só falar que eu quero mudar, isso as pessoas fazem no Réveillon. Réveillon, nesse ano eu vou fazer ginástica, nesse ano vai ser tudo diferente, no dia seguinte está tudo igual. Por quê? Porque não adianta só falar, eu quero. É verdade, tem que querer. Esse é o começo de tudo. Mas se ficar só no eu quero, não vai sair do lugar. Tem que procurar tarbulot, estratégias, tem que, na prática, colocar isso no nosso dia a dia, senão não vamos sair do lugar. Todo ano vai chegar ao Shaná, a gente vai prometer para Deus que a gente não vai mais fazer Lashon Hara e vai cair mais um ano exatamente nas mesmas averot. Gam be'arti behele kazeh, kama vekama midot kedoshot acherot, asher gam heiman nichutzot meod, leidnaeg bahem aish hafetz haim. Ele também vai trazer no segundo capítulo vários outros tipos de traço de caráter que a gente precisa desenvolver. Uma pessoa com kedushá, uma pessoa com santidade, tem que ter várias áreas que ele precisa dominar, e quem conseguir trabalhar nessas outras áreas, vai ficar mais fácil para ele também vencer na área de Shmirat HaLashon. E tudo isso vai estar no segundo capítulo. E vai ter mais um capítulo no nosso livro. Tudo isso que a gente está falando nessas últimas aulas é simplesmente a introdução do livro. Olha que incrível, já quantas informações importantes, só na Akdamá, só na introdução do livro do Hafetz Haim. Então, nesse outro capítulo, o Shara Shlishi, Shara Torá, é o capítulo da Torá.
Akolel Kol Hasharim Kamamaram Zichronam Livrachá, e ele inclui aqui muitos ensinamentos dos nossos sábios. Dedo Haser Makani, o Dedo Kani Mahaser. Se você adquiriu Torá, o que te falta na vida? E se você não tem Torá, o que você tem? Se te falta Torá, o que você tem na vida? Vegam Hutoelet Laisha Hafetz Bahaim, que Mamram, e também isso é um grande benefício, a pessoa ter Torá. A pessoa que quer vida, ele precisa começar querendo ter Torá na vida dele. Mata Kanato Shel Bal Lashonará, está escrito no Talmud, qual é o conserto daquele que é um Bal Lashonará? Im Talmid Hahamu Yasod Batorá, se ele é um Talmid Haham, que ele estude mais Torá, se aprofunde mais na Torá. O boi evoar Godel Sahara Ish, a Mekadesh de Buroba Torá, e a gente vai se alongar explicando quanto é sagrado, quanto é importante a pessoa que ela purifica a sua boca através do estudo da Torá, Vesahar Amarzik, Banav la Torá, e a recompensa daquele que incentiva os seus filhos no caminho da Torá, Veot Kama Vekam Inyanim, Amistafim Lazé, e várias outras coisas que se ramificam, mas que vão mostrar a importância da Torá na nossa vida. O Mipnei Sheyesh Bechelek Kazeh, Bezrat Hashem Idvarach, Inyanim Rabim, Anechutzim Meod Laisha Israeli, Leidá Otam Lekayemam, e como tem informações essenciais que qualquer Yehudi precisa saber para poder cumprir, Chaviv alai beyoter, venakavti lo, shem bivnei atzmo, ubeshem shmirat alashon ikare, al shem hakatuv, shomer piv uleshono. Então, aqui, nessa parte do livro, chamado Shmirat alashon, o Hafetz Haim, ele fala que é a parte mais querida. Então, ele pegou aqui essa parte do livro e deu o nome de Shmirat alashon, porque justamente através desses conhecimentos que a gente está vendo aqui, é o que a gente vai conseguir mudar nossa vida, mudar nossa conduta. Não vamos chegar nesse Rosh Hashanah de novo e falar para Hashem da boca para fora que eu quero mudar. A gente vai chegar, Bezrat Hashem, com planos de mudança já mudados também. Certeza que a gente não vai sair dessa aula igual a gente entrou. Vamos sair muito melhores, mais elevados, muito mais preparados para vencer esse terrível Yetzer Hará que quer destruir a nossa essência, e a gente vai aprender como a gente vai vencer ele. A boa notícia é que quem está assistindo essas aulas já está lutando contra o Yetzer Hará, já não é mais considerado um Baal Lashon Hará, porque ele quer mudar, ele quer melhorar, ele está procurando formas, ele quer aprender como a Torá ensina. Essa pessoa já sai dessa categoria de um Baal Lashon Hará que não se importa. Então, Bezrat Hashem, Leat Leat, Hashem vai ajudar. A gente sempre precisa, para tudo na vida, ter Siata Dishmaya, ajuda de Hashem, mas nos caminhos que a pessoa quer andar, Molichim Lo Min HaShamayim, vão ajudar essa pessoa Min HaShamayim, tanto se é um caminho bom, quanto Lo Leino, se é um caminho ruim, o caminho que a gente escolher vai ter uma ajuda de Hashem. A gente está fazendo aqui a escolha de um bom caminho e, Bezrat Hashem, Hashem vai ajudar a gente a crescer nessa área. Vamos lá para a parte prática da nossa aula. Vamos para o nosso livro aqui, Netzor Leshonecha, guarde a sua fala. A gente já viu nas aulas anteriores do total de 31 transgressões da Torá. Olha só, de 613 mitzvot da Torá, a gente tem 31 mitzvot associadas ao Shmirat Lashon. A gente já viu 17 proibições e a partir de hoje a gente vai ver as 14 mitzvot positivas. Mitzvot a ser da Torá, que aquele que não se cuida da sua boca, da sua língua,
ele vai deixar de cumprir na vida dele. Primeira mitzvah, olha só quantos detalhes tem essa mitzvah. Zahor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam. Lembre-se do que fez Hashem Elokecha, Hashem o teu Deus, para Miriam. Baderer, quando vocês estavam no caminho, Betseis Mitzrayim, quando vocês saíram do Egito. Olha que incrível, cada detalhe desse passuk. Os nossos sábios falam que tem um ensinamento. Lembre-se, é uma mitzvah, todos os dias a gente lembrar o que aconteceu. Que aconteceu com quem? Com Miriam, aquela tzadiká que falou do irmão por amor, aquela mesma Miriam que arriscou a vida dela para proteger o irmão quando ele estava na cestinha, que ela falou por amor, ela não falou em público para humilhar o irmão, ela falou com Aaron, pensando no melhor do irmão dela, e mesmo assim, ela foi castigada. Por quem que ela foi castigada? Por Hashem Elokecha, aquele Deus bondoso, aquele Deus misericordioso. Quando Hashem tem que castigar alguém, é porque realmente a destruição que essa transgressão causou, aonde Hashem castigou Baderer, que o castigo foi ainda mais duro. Quer dizer, a Miriam ainda acabou sendo envergonhada, porque todo o povo judeu teve que parar a viagem para ter que esperar Miriam, a vergonha, 7 dias que ela acabou sendo envergonhada. Betseis Mitzrayim, assim que saiu do Egito, quer dizer, eles não estavam nem ainda tão acostumados com as leis de Shmirat HaLashon, e mesmo assim ela foi castigada. Olha o fator de multiplicação que a gente tem que usar aqui. Se alguém faz Lashon Hará por maldade, se alguém faz para denegrir, mesmo com tanta informação, com tantas formas da gente saber as leis, aprendizados, Miriam, não teve Miriam para aprender sobre o erro dela. A gente tem Miriam para ensinar, mas a Miriam não teve a Miriam. Ela aprendeu na própria pele a gravidade do ato que ela fez. Então, todos os dias da nossa vida, a gente tem que lembra o que Hashem fez para Miriam no caminho quando a gente estava saindo do Egito. Então, mesmo com tantos atenuantes, mesmo com tantos detalhes, ela não causou vergonha. Está escrito logo depois que Moshe era humilde. Os nossos sábios perguntam por que essa informação é importante aqui na Torá, para mostrar que ele não ficou chateado. Ao contrário, ele rezou imediatamente pela irmã. Deus, cura ela, refana lá, por favor. Mesmo assim, ele não está ofendido, ele perdoou na hora, não teve nenhuma humilhação pública, não é que nem Cora, que veio humilhar Moshe publicamente, nada disso. Foi uma conversa aqui de canto, e mesmo assim, olha só quantas coisas duras aconteceram com Miriam. Ela teve a tzarat, ela teve que ficar uma semana humilhada fora do acampamento. Então, temos a grande mitzvah aqui de lembrar os meraglim, como a gente comentou, os espiões da terra de Israel, como eles foram duramente castigados, e um dos motivos que o castigo foi tão duro é por que vocês não aprenderam com Miriam? Olha o que aconteceu, assim o Rashi fala, esses rechaim, que eles viram e não aprenderam nada. Então, a gente tem que aprender, tem que lembrar todos os dias o que aconteceu com Miriam, para que Bezrat Hashem isso possa chacoalhar a gente e não permitir que a gente faça Lashon Hará. Aquele que fala Lashon Hará, ele deixou de cumprir essa mitzvah, ele não lembrou o que aconteceu com Miriam no deserto. Segunda mitzvah é a mitzvah de Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. A Torá exige que a gente seja cuidadoso com a propriedade do outro, como com a dignidade do outro, a honra do outro. Da mesma maneira que quando alguém fala mal de mim, eu fico chateado, eu fico destruído. Por que eu vou causar isso para os outros? Aquele que fala Lashon Hará, aquele que ouve Lashon Hará, ele está demonstrando
que ele não se importa com a honra das outras pessoas. Certeza que não na medida que ele se importa com a honra dele. Da mesma maneira que ninguém gosta que alguém aponta minhas falhas. Olha, esse rabino aí não sabe falar em público, esse rabino não dá uma aula boa. Eu ia ficar arrasado. E por que a gente fala isso das outras pessoas? Se para a gente dói, saiba que para os outros também dói isso. Fazer uma crítica de alguém também machuca as outras pessoas. Então, ve'ahavta lerecha kamorra, da mesma maneira que você tem amor próprio, que você não quer escutar o teu lado ruim, você quer escutar elogios, assim também a gente espera, por exemplo, quando alguém vai falar mal da gente para os outros, que a outra pessoa não acredite, que a outra pessoa deu uma bronca. Então, vamos fazer isso também, não vamos acreditar nas coisas ruins que falam dos outros, vamos parar o lashon hará na gente. Vem alguém falar uma besteira, desculpa, está errado o que você está fazendo, não vou acreditar, não vou passar para frente. Bezrat Hashem, o lashon hará termina em tzadikim. A gente precisa terminar na gente nunca passar essa informação negativa para frente e, mais ainda, tentar ajudar que as pessoas tenham essa consciência que está errado, é feio a gente falar mal das outras pessoas. Terceira mitzvah, que a pessoa que não cuida do lashon hará, ele pode deixar de cumprir, betzedek tishpot amitecha, com retidão, julgue o seu companheiro. Aqui é uma mitzvah da Torá, obrigação da Torá, de julgar as pessoas de maneira favorável, de dar o benefício da dúvida. Todo mundo tem na vida, com certeza, muitas histórias de situações que eu tinha certeza absoluta que era uma coisa e não era nada disso. E se eu tivesse julgado para o bem, se eu tivesse dado para a pessoa o benefício da dúvida, o benefício de se explicar, olha, eu fiquei chateado, por que você fez isso? Uau, eu ia descobrir que não foi nada disso. Quantas vezes na vida a gente poderia ter visto a situação de uma maneira completamente diferente? Então, se uma pessoa é normalmente um tzadik, ele já é uma boa pessoa, a obrigação é maior ainda de eu julgar essa pessoa para o bem. Se a pessoa ela faz tantas coisas boas, julga ela de forma positiva. Não devo ter entendido direito, não devo ter visto direito, não foi bem isso, talvez a pessoa não sabia que estava errado. Quantas coisas a gente precisa julgar a pessoa favoravelmente, mesmo que é alguém benoni, alguém que às vezes erra, às vezes faz o certo, mesmo assim é mitzvah da Torá, a gente dá para ela o benefício da dúvida. Ah, Rabino, mas ela também faz transgressões. Quem falou que agora ela não está fazendo? Pode ser verdade, pode ser, mas dá o benefício da dúvida. Não acredita piamente que ela fez uma coisa errada. Deve ter alguma explicação e, na maioria das vezes, a gente vai perceber que realmente não era nada disso que a gente estava pensando. Uma história que me marcou muito, uma história que eu li de uma moça, Balat Shuvah, ela tinha se aproximado do judaísmo e ela era uma pintora muito famosa, mas depois que ela se aproximou do judaísmo, ela foi para uma midrashá, ela foi se dedicar para os estudos, até que terminou todo o dinheiro que ela tinha guardado e ela decidiu fazer pelo menos mais algumas pinturas para vender e ter mais um dinheirinho por algum tempo. E ela fez 2 pinturas maravilhosas, ela levou num lugar que o dono era religioso para fazer a moldura e ela deixou lá com o dono da loja, ela confiou no dono da loja, o homem estava meio ocupado na hora, ela nem pediu um recibo, que ela deixou as 2 pinturas. Quando ela foi voltar, depois de uma semana, só tinha uma pintura. Então, ela começou a desconfiar que o dono da loja roubou ela, e o dono estava ao contrário, desconfiando que ela era malandra. Não, desculpa, você só deixou essa pintura. Não, eu deixei 2. Cadê o recibo? Ah, não, eu não peguei recibo. Quer dizer, um está desconfiando do outro, que o outro é um malandro, o outro é um trapaceiro, e essa menina volta para casa arrasada,
E ela fala, não pode ser, tem que ter uma explicação. Esse homem, ele é religioso, ele é temente a Deus, tem que ter uma explicação. E, de repente, Deus ilumina a cabeça dela, ela corre na loja, ela manda o homem abrir a moldura, o homem acha que ela quer fazer uma malandragem, que quer ir embora sem pagar. Ela fala, não, não, você vai ter que pagar o meu trabalho. E a menina, mantendo a calma, fala, por favor, só abre e o senhor vai me entender. E quando ele abre a moldura, eles percebem que as duas pinturas, uma tinha colado atrás da outra. Então, olha só, julga para o bem, dá uma chance, que ele não está mentindo, ele não está enganando, não está te trapaceando. Assim a gente precisa trabalhar. A minha filha, ela participa de um programa mundial que fazem através do Zoom, através de algum sistema também não é presencial, e eles estudam material de pegar sempre uma situação que parece uma coisa negativa e elas precisam trabalhar para olhar o lado positivo daquela situação. Como que eu vou olhar uma situação que tem todos os indicadores que é uma coisa negativa? Como que eu posso olhar para a situação de uma maneira positiva? Significa que é um músculo que precisa trabalhar, den lekavzhut, julgar para o bem, é um trabalho interno que a gente precisa fazer. A gente é tão apressado em julgar as pessoas para o mal que a gente nem tem mais esse músculo no corpo, tem que trabalhar esse músculo espiritual de julgar para o bem. Então, às vezes, uma narrativa, ela pode até ser verdadeira, mas, às vezes, as palavras estão fora de contexto, às vezes, teve alguma distorção no que foi falado, às vezes, uma palavra pode mudar todo o entendimento da frase. Olha que incrível, se a gente pegar o que os antissemitas fazem, o que os árabes acabam muitas vezes fazendo para aumentar a propaganda contra os judeus, contra Israel, eles pegam um vídeo de 15 segundos de soldados batendo nas crianças palestinas, os soldados sendo violentos. É mentira o vídeo? Não é mentira, o vídeo aconteceu. Mas o que eles estão fazendo? Tirando do contexto. Tem 2 horas de vídeo, não é 15 segundos. Se você visse o vídeo completo, sem haver aquelas criancinhas indefesas que estão apanhando agora, com coquetéis Molotov na mão, agredindo, machucando, às vezes até matando. Então, eles tiram de contexto. É verdade a informação, mas ela é mentirosa, porque ela foi tirada de contexto. Então, temos uma mitzvah da Torá de julgar para o bem. Talvez o contexto está errado. Certeza, a pessoa falou isso, essa pessoa não vai mentir. Ela pode estar falando a verdade, mas o contexto pode ser outro. A pessoa pode ter falado aquela frase com outra intenção completamente diferente do que foi entendido. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que julgar com retidão. Não seja precipitado. Primeiro ensinamento do Pirkei Avot: sejam ponderados no julgamento, não é só o juiz. Na vida, a gente tem que ser ponderado em todos os julgamentos. A 4ª mitzvah da Torá, que a gente vai acabar não cumprindo, se a gente se acostuma a fazer Lashon Hará, ki imor hachicha umata yado imcha verzak tabo, quando empobreceu o teu irmão e ele estender a mão para você, dá uma força para ele, ajuda ele. Espera aí, Rabino, o que isso tem a ver com Lashon Hará? Tem a ver, a Torá, ela obriga a gente a ajudar financeiramente um irmão necessitado. Uma pessoa que faz Lashon Hará e que causa uma demissão, e que causa uma dificuldade financeira, essa pessoa não consegue mais emprego porque fizeram Lashon Hará dela. Já aconteceu na cidade. Eu conheço casos de Lashon Hará na cidade, que a pessoa foi mandada embora do trabalho, a pessoa foi proibida de entrar em sinagogas, a pessoa foi humilhada publicamente. Quem vai pagar essa conta? Então, é uma conta muito cara. Se você tem uma obrigação da Torá de ajudar o teu irmão pobre, qual que vai ser a cobrança de você jogar um irmão na pobreza? Olha como a gente faz averó sem perceber.
Ah, mas não fui eu que fiz o Lashon Hara, eu só passei a informação para frente. Você é parte do problema. Se você passou para frente a informação, você é parte do problema. Só lembrando, uma história muito famosa, provavelmente todo mundo já conhece, mas vale a pena a gente lembrar sempre dessa história, a história do dobrão de ouro. Um homem muito rico, ele tinha muitas moedas de ouro, Baruch Hashem, era uma pessoa muito bem-sucedida, e certa vez o filho dele veio pedir uma moedinha para comprar um doce, para comprar alguma coisa. O pai estava assim tão atarefado que, por engano, ele acabou dando uma moeda de ouro para o filho. Quando ele percebeu o erro dele, ele correu atrás do filho e falou: filho, o que você fez com aquela moeda? Aí o filho falou: ai, pai, você me deu a moeda, eu fui comprar uma bala lá no bar da esquina, lá na vendinha da esquina. Falou: não, mas cadê o troco? Falou: não, o troco? Que troco, pai? Eu comprei e o moço falou que dava direito a uma balinha e me deu a balinha. Então falou: não, então me leva lá, eu quero que você me leve no lugar que você comprou. E aí foi lá na loja e foi tirar satisfação. Você roubou meu filho. Falei: como assim? Não roubei nada. Teu filho veio comprar uma bala e eu dei a bala para ele. Mas meu filho veio com uma moeda de ouro. Imagina, teu filho veio com uma moeda que não vale nada, dava para comprar a balinha e olhe lá. Não, você é um ladrão, eu tenho certeza. O caso foi parar no Beit Din, o homem jurou que não pegou a moeda de ouro, mesmo assim as pessoas da cidade começaram a apontar o dedo para ele, começaram a falar mal dele, cada vez as vendas diminuíam, ele tinha uma filha em idade de Shidurim, essa menina não conseguia mais casar, o homem estava sendo cada vez mais humilhado, até que ele teve que fechar sua loja e, completamente empobrecido e humilhado, ele teve que ir embora da cidade. Algum tempo depois, aquele homem rico, ele recebe uma carta, e a carta era de um homem devolvendo aquela moeda de ouro e explicando o que aconteceu. Ele estava desesperado, o filho doente precisava comprar um remédio, e ele viu o filho brincando com uma moeda de ouro, e sem a criança perceber, ele trocou a moeda de ouro por uma moeda sem valor, e agora ele quer devolver. Uau! O homem entende quanto sofrimento para o dono da vendinha que não tinha feito nada de errado, que estava falando a verdade. E a pergunta é: quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta no sofrimento daquele homem? O dono da moeda não fez nada de errado. O dono da moeda foi no Beit Din, fez o que ele tinha que fazer, ele estava suspeitando de roubo, ele foi no Beit Din e resolveu o problema. O homem o dono da venda, com certeza não fez nada de errado. O ladrão da moeda fez chuvá, devolveu a moeda. Sabem quem é o verdadeiro culpado, quem vai pagar a conta? Todos aqueles que fizeram o Lashon Hara, todos aqueles que acreditaram no Lashon Hara, esses vão pagar a conta no Shammai. Então, a gente tem que lutar para Deus nos livre, quanto dano a gente pode causar para alguém com o nosso Lashon Hara. Temos que evitar a todo custo acreditar, não passa para frente as informações, deixa morrer em você. Notícias ruins, informações ruins, não passa para frente. Ah, não, mas é certeza que é verdade. Não, isso não permite que você continue passando para frente. A gente vai ver situações que tem até mitzvah de comentar, de passar para frente, mas é a exceção da exceção da exceção. A regra, em geral, é proibido passar para frente qualquer informação que é negativa. E vamos para mais uma mitzvah que a pessoa pode transgredir. Oreach Torriach etamitecha. A gente tem mitzvah da Torá de dar uma bronca, de dar uma repreensão para quem está fazendo um Lashon Hara. Tem gente que adora escutar um Lashon Hara, tem gente que adora escutar as novidades, a fofoquinha sobre esse, sobre aquele. Infelizmente, ao invés de você cumprir essa mitzvah da Torá, de chamar a atenção do homem que fala Lashon Hara, dessa pessoa que está transgredindo, de ajudar essa pessoa a parar de transgredir,
Ao contrário, você incentiva ele. Incentivar nem sempre quer dizer que você pede para ele falar mais. Balançar a cabeça, alguém está te falando Lashon Hará e você está assim balançando a cabeça, você está incentivando a pessoa, a mitzvah da Torá, de ensinar para essa pessoa que é Lashon Hará, que é errado, que é feio o que ela está fazendo. Não precisa ser humilhando ninguém, não precisa ser machucando ninguém, mas temos que mostrar para a pessoa que ela está errada. E isso vai salvar a vida dela. A gente viu no começo da aula, vai salvar a eternidade dela. Faz isso por amor a outra pessoa. Quando você escutar alguém falando Lashon Hará, chama a atenção da pessoa da maneira mais fina, mais bonita, mais recatada possível. Mas cumpre essa mitzvah por amor, para que essa pessoa possa ter Olam Haba. Sexta mitzvah, o Botidbak. A gente tem uma mitzvah que a gente deve se conectar aos Talmidei Hachamim. Olha que incrível. Temos a mitzvah de andar em boas companhias. O ser humano é um ser social. Nós recebemos influências o tempo inteiro. Coitado daquele que se acha que está acima das influências. Tem gente que pensa que comigo não tem problema. Comigo eu posso escutar e não vai me atingir, não vai mudar nada em mim. Muda. Então, temos uma mitzvah da Torá, o Botidbak. Com ele, com o Talmid Raham, você deve se conectar. A pessoa que se junta com um grupo de Balei Lashon Hará, se você sabe que tem um grupo de pessoas que curtem um Lashon Hará, sai de perto. Tem grupo do WhatsApp onde curtem Lashon Hará, sai do grupo. Tem pessoas que o tempo inteiro, toda vez que a pessoa te liga, é para fazer Lashon Hará, ajuda ela, ensina para ela, não adiantou, corta. Temos que sair de perto de pessoas que falam Lashon Hará. O Yetzer é gigantesco. Então, não se ache forte. Não tem problema, eu vou sair com essa pessoa, ela sempre fala Lashon Hará, mas eu não vou acreditar no que ela fala, não vai me influenciar. Mentira, isso quem está fazendo a gente acreditar nesse tipo de mentira é o nosso Yetzer Hará. Vamos andar com tzadikim, com pessoas que se cuidam. Se a gente está num grupo de pessoas que se cuidam de Lashon Hará, automaticamente eu vou me cuidar. Se eu estou num grupo de pessoas que quando alguém fala Lashon Hará, as pessoas falam, olha, vamos mudar de assunto, uau, todo mundo vai se cuidar muito mais. Mas se eu estou num grupo de quem gosta de Lashon Hará, certeza, você, como o Hafetz Haim fala, não vai para o lugar de pessoas que estão sentadas falando Lashon Hará. Porque se você for, você vai acabar ficando. Se você ficar, você vai acabar sentando. E se você sentar, você vai acabar falando Lashon Hará também. Olha só, o Hafetz Haim já avisou para a gente. Já corta pela raiz, nem vai. Porque se for, é sabido, o Yetzer Hará, ele sabe trabalhar e ele vai acabar derrubando a gente. Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente vai acabar as mitzvot da Torá, que a gente acaba não cumprindo, se a gente não se cuida do Lashon Hará, e Bezrat Hashem, vamos começar já algumas leis na prática de como a gente vai mudar a nossa vida, e eu garanto para vocês, vai melhorar nossa vida nesse mundo e vai ser incrível quando a gente chegar no Olam Haba, a luz que a gente vai ver, que a gente criou, toda vez que a gente evitou falar Lashon Hará. Shavua Tov.